posição, um homem de talento, também a quem seria especialmente delicioso escravizar. Na verdade, um homem que havia tocado sua natureza muito recentemente e trazido um interesse vívido para sua vida que era melhor do que qualquer poderia imaginar-o, como ela tinha o hábito de se opor ao real. Assim, ao voltar para casa, tanto o irmão quanto a irmã estavam preocupados e inclinados a ficar em silêncio. Rosamond, cuja base para sua estrutura tinha a leveza arejada ao usual, era de imaginação notavelmente detalhada e realista quando a fundação já havia sido pressuposta, e antes que eles cavalgassem uma milha, ela estava longe no traje e nas apresentações de sua vida de casada, tendo decidido sua casa em Middlemarch e previsto as visitas que faria aos parentes de alta raça de seu marido à distância, cujas maneiras acabadas ela poderia se apropriar tão completamente quanto havia feito suas realizações escolares, preparando-se assim para elevações mais vagas que poderiam finalmente vir. Não havia nada financeiro, muito menos sórdido, em suas previsões. Ela se importava com o que era considerado refinamento, e não com o dinheiro que deveria pagar por eles. A mente de Frey, por outro lado, estava ocupada com uma ansiedade que nem mesmo sua pronta esperança poderia reprimir imediatamente. Ele não via como iludir a demanda estúpida de Featherstone sem incorrer em consequências das quais gostava menos do que a tarefa de cumpri-la. Seu pai já estava sem humor com ele, e ficaria ainda mais se ele fosse a ocasião de qualquer frieza adicional entre sua própria família e os Bulstrodes. Então, ele mesmo odiava ter que ir falar com seu tio Bulstrode, e talvez depois de beber vinho ele tivesse dito muitas coisas tolas sobre a propriedade de Featherstone, e estas foram ampliadas pelo relato. Frey sentiu que era uma figura miserável como um sujeito que se gabava das expectativas de um velho avarento estranho como Featherstone e foi implorar por certificados a seu pedido. Mas essas expectativas, ele realmente os tinha e não via alternativa agradável se desistisse deles. Além disso, ele havia contraído recentemente uma dívida que o irritava extremamente e o velho Featherstone quase barganhara para pagá-la. Todo o caso era miseravelmente pequeno, suas dívidas eram pequenas, mesmo suas expectativas não eram nada tão magníficas. Frei conhecera homens a quem teria vergonha de confessar a pequenez de seus arranhões. Tais ruminações naturalmente produziram um traço de amargura misantrópica. Nascer filho de um fabricante de Middlemarch e herdeiro inevitável de nada em particular, enquanto homens como Mainwaring viam certamente a vida era um negócio ruim, quando um jovem espirituoso, com um bom apetite pelo melhor de tudo, tinha uma perspectiva tão pobre. Não ocorrera a Frey que a introdução do nome de Bulstrode no assunto era uma ficção do velho Featherstone, nem isso poderia ter feito qualquer diferença em sua posição. Ele viu claramente que o velho queria exercer seu poder atormentando-o um pouco, e também provavelmente para obter alguma satisfação em vê-lo em termos desagradáveis com Bulstrode. Ele imaginou ter visto o fundo da alma de seu tio Featherstone, embora na realidade metade do que ele viu não fosse mais do que o reflexo de suas próprias inclinações. A difícil tarefa de conhecer outra alma não é para jovens cavalheiros cuja consciência é composta principalmente de seus próprios desejos. O principal ponto de debate de Frey consigo mesmo era se ele deveria contar ao pai ou tentar resolver o caso sem o conhecimento de seu pai. Provavelmente era Zah. Wally quem estava falando sobre ele, e se Marigar tivesse repetido o relatório da Zah, Wally para Rosamond com certeza chegaria a seu pai, que certamente o questionaria sobre isso. Ele disse a Rosamond, enquanto eles diminuíam o passo. Rose, Marie disse que Azra. Wally havia dito alguma coisa sobre mim? Sim, de fato, ela fez. O quê? Que você estava muito estável. Isso foi tudo. Eu deveria pensar que foi o suficiente, Freire. Tem certeza de que ela não disse mais nada? Mari não mencionou mais nada. Mas, realmente, Freire, acho que você deveria se envergonhar. Ô Fude, não me dê um sermão. O que Maria disse sobre isso? Não sou obrigado a lhe dizer. Você se importa muito com o que Mari diz e é rude demais para me permitir falar. Claro que me importo com o que Mari diz. Ela é a melhor garota que conheço. Eu nunca deveria ter pensado que ela era uma garota para se apaixonar. Como você sabe por que os homens se apaixonariam? As meninas nunca sabem. Pelo menos, Freud, deixe-me aconselhá-lo a não se apaixonar por ela, pois ela disse que não se casaria com você se você a pedisse. Ela pode ter esperado até que eu perguntasse a ela. Eu sabia que isso iria irritá-lo, Freire. De jeito nenhum. Ela não teria dito isso se você não a tivesse provocado. Antes de chegar em casa, Frei concluiu que contaria todo o caso da maneira mais simples possível a seu pai, que talvez pudesse assumir a desagradável tarefa de falar com Bulstrode. Livro 2. Velho e Jovem. Capítulo 13. Primeiro Cavalheiro. Como classificou seu homem? Como melhor do que a maioria, ou, parecendo melhor, pior sob aquele manto.
como santo ou patife, peregrino ou hipócrita. Segundo cavalheiro. Não, diga-me como você classifica sua riqueza de livros, as relíquias à deriva de todos os tempos. Da mesma forma, classifique-os de uma vez por tamanho e libré, pergaminho, cópias altas e o bezerro comum dificilmente cobrirão mais diversidade do que todos os seus rótulos astuciosamente inventados para classificar seus autores não lidos. Em consequência do que ouvira de Freud, o Sr. Vice decidiu falar com o Sr. Bulstrode em seu quarto particular no banco à 1h30, quando ele geralmente estava livre de outras visitas. Mas um visitante havia chegado há 1 hora, e o Sr. Bulstrode tinha tanto a dizer a ele que havia pouca chance de a entrevista terminar em meia hora. O discurso do banqueiro era fluente, mas também abundante, e ele gastou uma quantidade apreciável de tempo em breves pausas meditativas. Não imagine que seu aspecto doentio tenha sido do tipo amarelo de cabelos pretos. Ele tinha uma pele loira pálida, cabelos castanhos finos salpicados de cinza, olhos cinza claros e uma testa grande. Homens barulhentos chamavam seu tom moderado de tom baixo e às vezes sugeriam que era inconsistente com a abertura, embora pareça não haver razão para que um homem barulhento não deva ser dado a esconder nada, exceto sua própria voz, a menos que possa ser demonstrado que a Sagrada Escritura colocou a sede da franqueza nos pulmões. O Sr. Bulstrode também tinha uma atitude respeitosa ao ouvir e uma atenção aparentemente fixa em seus olhos que fazia com que as pessoas que se achavam dignas de ouvir inferissem que ele estava buscando o máximo aprimoramento de seu discurso. Outros, que não esperavam fazer uma grande figura, não gostavam desse tipo de lanterna moral voltada para eles. Se você não está orgulhoso de sua adega, não há emoção de satisfação em ver seu convidado erguer sua taça de vinho para a luz e parecer judicial. Tais alegrias são reservadas para o mérito consciente. Portanto, a atenção cuidadosa do Sr. Bulstrode não era agradável para os publicanos e pecadores em Middlemarch. Foi atribuído por alguns ao fato de ele ser fariseu e por outros ao fato de ser evangélico. Raciocinadores menos superficiais entre eles desejavam saber quem eram seu pai e seu avô, observando que 25 anos atrás ninguém jamais ouvira falar de um Bulstrode em Middlemarch. Para seu visitante atual, Ligati, o olhar perscrutador era uma questão de indiferença. Ele simplesmente formou uma opinião desfavorável sobre a constituição do banqueiro e concluiu que ele tinha uma vida interior ansiosa com pouco prazer de coisas tangíveis. Ficarei extremamente grato se você me olhar aqui ocasionalmente, Sr. Ligati, observou o banqueiro, após uma breve pausa. Se, como ouso esperar, tiver o privilégio de encontrar um coadjutor valioso na interessante questão da administração hospitalar, haverá muitas questões que precisaremos discutir em particular. Quanto ao novo hospital, que está quase concluído, considerarei o que você disse sobre as vantagens do destino especial para febres. A decisão caberá a mim, pois embora Lord Medicote tenha dado o terreno e a madeira para a construção, ele não está disposto a dar sua atenção pessoal ao objeto. Há poucas coisas que valem mais a pena em uma cidade provinciana como esta, disse Ligati. Um hospital de febre fina, além da velha enfermaria, pode ser o núcleo de uma escola de medicina aqui, quando tivermos nossas reformas médicas, e o que faria mais pela educação médica do que a disseminação de tais escolas por todo o país. Um homem provinciano nato que tem um grão de espírito público, bem como algumas ideias, deve fazer o que puder para resistir à pressa de tudo o que é um pouco melhor do que o comum em direção a Londres. Quaisquer objetivos profissionais válidos podem muitas vezes encontrar um campo mais livre, se não mais rico, nas províncias. Um dos dons de Ligati era uma voz habitualmente profunda e sonora, mas capaz de se tornar muito baixa e gentil no momento certo. Sobre sua postura comum, havia uma certa aventura, uma expectativa destemida de sucesso, uma confiança em seus próprios poderes e integridade muito fortalecida pelo desprezo por obstáculos mesquinhos ou seduções das quais ele não tinha experiência. Mas essa abertura orgulhosa tornou-se amável por uma expressão de boa vontade não afetada. O Sr. Bulstrode talvez gostasse mais dele pela diferença entre eles em tom e maneiras. Ele certamente gostava mais dele, como Rosamond, por ser um estranho em Middlemarch. Pode-se começar tantas coisas com uma nova pessoa. Até mesmo começar a ser um homem melhor. Vou me alegrar em fornecer ao seu zelo oportunidades mais completas, respondeu o Sr. Bulstrode, quero dizer, confiando a você a superintendência do meu novo hospital, se um conhecimento mais maduro favorecer essa questão, pois estou determinado a que o objeto tão grande não seja algemado por nossos 2 médicos. Na verdade, sinto-me encorajado a considerar seu advento a esta cidade como uma indicação graciosa de que uma bênção mais manifesta deve agora ser concedida aos meus esforços, que até agora foram muito resistidos. No que diz respeito à velha enfermaria, ganhamos o ponto inicial, quero dizer sua eleição.
E agora espero que você não se esquive de incorrer em uma certa quantidade de ciúme e antipatia de seus irmãos de profissão, apresentando-se como um reformador. Não vou professar bravura, disse Ligati, sorrindo, mas reconheço muito prazer em lutar, e não me importaria com minha profissão, se não acreditasse que métodos melhores deveriam ser encontrados e aplicados lá, bem como em qualquer outro lugar. O padrão dessa profissão é baixo em Middlemarch, meu caro senhor, disse o banqueiro. Quero dizer em conhecimento e habilidade, não em status social, pois nossos médicos são, em sua maioria, ligados a pessoas respeitáveis da cidade aqui. Minha própria saúde imperfeita me induziu a dar alguma atenção aos recursos paliativos que a misericórdia divina colocou ao nosso alcance. Consultei homens eminentes na metrópole e estou dolorosamente ciente do atraso sob o qual o tratamento médico funciona em nossos distritos provinciais. Sim, com nossas atuais regras médicas e educação, deve-se estar satisfeito de vez em quando para se encontrar com um praticante justo. Quanto a todas as questões mais elevadas que determinam o ponto de partida de um diagnóstico, quanto à filosofia da evidência médica, qualquer vislumbre dela só pode vir de uma cultura científica da qual os praticantes do país geralmente não têm mais noção do que o homem na Lua. O SR. Ustrode, curvando-se e olhando atentamente, achou que a forma que Ligati dera ao seu acordo não era muito adequada à sua compreensão. Sob tais circunstâncias, um homem criterioso muda de assunto e entra em terreno onde seus próprios dons podem ser mais úteis. Estou ciente, disse ele, de que o viés peculiar da habilidade médica é para os meios materiais. No entanto, SR. Ligati, espero que não variemos de sentimento quanto a uma medida em que você provavelmente não esteja ativamente envolvido, mas em que sua concordância simpática possa ser uma ajuda para mim. Você reconhece, espero, a existência de interesses espirituais em seus pacientes? Certamente eu faço. Mas essas palavras são capazes de cobrir significados diferentes para mentes diferentes. Exatamente. E em tais assuntos, o ensino errado é tão fatal quanto nenhum ensino. Agora, um ponto que tenho muito a ver com vontade de garantir é um novo regulamento quanto ao atendimento clerical na antiga enfermaria. O prédio fica na paróquia do LSR. Farebroter. Você conhece o ASR. Farebroter. Eu vi. Ele me deu seu voto. Devo ligar para agradecê-lo. Ele parece um sujeitinho muito brilhante e agradável. E eu entendo que ele é um naturalista. SR. Farebroter, meu caro senhor, é um homem profundamente doloroso de se contemplar. Suponho que não haja um clérigo neste país que tenha maiores talentos. O SR. Ustrode fez uma pausa e parecia meditativo. Ainda não me senti incomodado por encontrar nenhum talento excessivo em Middlemarch, disse Lidati, sem rodeios. O que eu desejo, continuou o SR. Ustrode, parecendo ainda mais sério, é que o atendimento do SR para broter no hospital seja substituído pela nomeação de um capelão do SR. E que, na verdade, que nenhuma outra ajuda espiritual seja chamada. Como médico, eu não poderia ter opinião sobre esse ponto a menos que conhecesse o SR. E mesmo assim eu precisaria conhecer os casos em que ele foi aplicado. Idate sorriu, mas estava decidido a ser circunspecto. É claro que você não pode entrar totalmente no mérito desta medida no momento. Mas aqui o SR. Bulstrode começou a falar com uma ênfase mais cinzelada. O assunto provavelmente será encaminhado ao Conselho Médico da Enfermaria e o que espero poder pedir a você é que, em virtude da cooperação entre nós que agora aguardo, você não irá, no que diz respeito, ser influenciado por meus oponentes neste assunto. Espero não ter nada a ver com disputas clericais, disse Lidiate. O caminho que escolhi é trabalhar bem na minha própria profissão. Minha responsabilidade, SR. Lidiate é de um tipo mais amplo. Para mim, de fato, essa questão é de responsabilidade sagrada, ao passo que, com meus oponentes, tenho boas razões para dizer que é uma ocasião para gratificar um espírito de oposição mundana. Mas não irei, portanto, abandonar um pingo de minhas convicções ou deixar de me identificar com aquela verdade que uma geração mal odeia. Dediquei-me a este objetivo de melhoria hospitalar, mas confessarei corajosamente a você, SR. Ligati, que não teria interesse em hospitais se acreditasse que nada mais estava relacionado a eles do que a cura de doenças mortais. Tenho outro fundamento de ação e, em face da perseguição, não o esconderei. A voz do SR. Ustrode tornou-se um sussurro alto e agitado quando ele disse as últimas palavras. Aí certamente diferimos, disse Ligati. Mas ele não lamentou que a porta estivesse aberta e o SR. Se fosse anunciado. Aquele personagem florido e sociável tornou-se mais interessante para ele desde que vira Rosamond. Não que, como ela, ele estivesse tecendo qualquer futuro em que seus destinos estivessem unidos,
Mas um homem naturalmente se lembra de uma garota encantadora com prazer e está disposto a jantar onde possa vê-lo novamente. Antes de se despedir, o SR. Vice fizera aquele convite que ele não tinha pressa, pois Rosamond, no café da manhã, mencionara que achava que seu tio Featherstone havia aceitado um novo médico. O SR. Bulstrode, sozinho com seu cunhado, serviu-se de um copo d'água e abriu uma caixa de sanduíches. Não posso convencê-lo a adotar meu regime, vice? Não tenho opinião sobre esse sistema. A vida quer acolchoamento, disse o SR. Vince, incapaz de omitir sua teoria portátil. No entanto, continuou ele, acentuando a palavra como se quisesse descartar toda irrelevância, o que vim aqui para falar foi um pequeno caso de minha jovem graça expiatória, Freire. Esse é um assunto sobre o qual você e eu provavelmente teremos opiniões tão diferentes quanto sobre dieta, Vince. Espero que não desta vez. O SR. Vince estava decidido a ser bem-humorado. O fato é que é sobre um capricho do velho Featherstone. Alguém está inventando uma história por despeito e contando ao velho, para tentar colocá-lo contra Freire. Ele gosta muito de Freire e provavelmente fará algo bonito por ele. Na verdade, ele quase disse a Freire que pretende deixar sua terra para ele, e isso deixa outras pessoas com ciúmes. Vince, devo repetir que você não terá nenhuma concordância de mim quanto ao curso que seguiu com seu filho mais velho. Foi inteiramente por vaidade mundana que você o destinou para a igreja. Com uma família de 3 filhos e 4 filhas, você não tinha garantia de dedicar dinheiro a uma educação cara que não conseguiu nada além de dar-lhe hábitos ociosos extravagantes. Agora você está colhendo as consequências. Apontar os erros de outras pessoas era um dever do qual Bulstrode raramente se esquivava, mas Vince não estava igualmente preparado para ser paciente. Quando um homem tem a perspectiva imediata de ser prefeito e está pronto, no interesse do comércio, para assumir uma atitude firme na política em geral, ele tem naturalmente um senso de sua importância para a estrutura das coisas que parece colocar em segundo plano questões de conduta privada. E essa repreensão em particular o irritou mais do que qualquer outra. Era eminentemente supérfluo para ele ser informado de que estava colhendo as consequências. Mas ele sentiu seu pescoço sob o jugo de Bulstrode, e embora ele geralmente gostasse de chutar, ele estava ansioso para se abster desse alívio. Quanto a isso, Bulstrode, não adianta voltar atrás. Eu não sou um de seus homens padrão, e não pretendo ser. Eu não podia prever tudo no comércio. Não havia um negócio melhor em Middlemarch do que o nosso, e o rapaz era inteligente. Meu pobre irmão estava na igreja e teria se saído bem, já tinha preferido, mas aquela febre estomacal o tirou. Caso contrário, ele poderia ter sido um reitor a essa altura. Acho que estava justificado no que tentei fazer por Freire. Se você vier para a religião, parece-me que um homem não deveria querer cortar sua carne e uma onça de antemão. É preciso confiar um pouco na providência e ser generoso. É um bom sentimento britânico tentar criar um pouco sua família. Na minha opinião, é dever do pai dar a seus filhos uma boa chance. Não desejo agir de outra forma senão como seu melhor amigo, Vince, quando digo que o que você está proferindo agora é uma massa de mundanismo e loucura inconsistente. Muito bem, disse o SR. Vice, chutando apesar das resoluções, nunca professei ser nada além de mundano, e, além do mais, não vejo mais ninguém que não seja mundano. Suponho que você não conduza negócios com base no que chama de princípios não mundanos. A única diferença que vejo é que o mundanismo é um pouco mais honesto do que outro. Esse tipo de discussão é infrutífero, Vince, disse o SR. Bulstrode, que, terminando seu sanduíche, se jogou para trás na cadeira e sombreou os olhos como se estivesse cansado. Você tinha alguns negócios mais particulares. Sim. Resumindo, alguém disse ao velho Featherstone, dando a você como autoridade, que Freire estava pedindo emprestado ou tentando pedir dinheiro emprestado com a perspectiva de suas terras. Claro que você nunca disse tal bobagem. Mas o velho vai insistir que Freire deve trazer-lhe uma negação em sua caligrafia. Isto é apenas uma nota dizendo que você não acredita em uma palavra dessas coisas, seja por ele ter emprestado ou tentado pedir emprestado de uma maneira tão tola. Suponho que você não pode ter objeção em fazer isso. Perdoe-me. Eu tenho uma audição. Não tenho certeza de que seu filho, em sua imprudência e ignorância não usarei em uma palavra mais severa não tenha tentado arrecadar dinheiro apresentando suas perspectivas futuras, ou mesmo que alguém não tenha sido tolo o suficiente para fornecê-lo com uma presunção tão vaga. Há muitos empréstimos de dinheiro tão frouxos quanto de outras loucuras no mundo. Mas Freire me dá a honra de nunca ter pedido dinheiro emprestado sob o pretexto de qualquer entendimento sobre as terras de seu tio. Ele não é um mentiroso. Eu não quero torná-lo melhor do que ele é. Eu explodi bem, ninguém pode dizer que eu pisco para o que ele faz. Mas ele não é um mentiroso.
E eu deveria ter pensado, mas posso estar errado que não havia religião para impedir um homem de acreditar no melhor de um jovem, quando você não sabe pior. Parece-me que seria um tipo pobre de religião colocar um raio em sua roda recusando-se a dizer que você não acredita em tal, dando a ele que você não tem boas razões para acreditar. Não tenho certeza de que deveria fazer amizade com seu filho, facilitando seu caminho para a futura posse da propriedade de Featherstone. Não posso considerar a riqueza como uma benção para aqueles que a usam simplesmente como uma colheita para este mundo. Você não gosta de ouvir essas coisas, vice, mas nesta ocasião sinto-me chamado a dizer-lhe que não tenho motivo para promover uma disposição de propriedade como aquela a que você se refere. Não hesito em dizer que não tenderá ao bem-estar eterno de seu filho ou à glória de Deus. Porque então você deveria esperar que eu escrevesse esse tipo de declaração, que não tem outro objetivo a não ser manter uma parcialidade tola e garantir um legado tolo. Se você pretende impedir que todos tenham dinheiro, exceto santos e evangelistas, você deve desistir de algumas parcerias lucrativas. É tudo o que posso dizer, disse o SR. Vice sem rodeios. Pode ser para a glória de Deus, mas não é para a glória do comércio de Middlemarch, que a casa de Plymdale usa os corantes azuis e verdes que obtém da fábrica de latão, eles apodrecem a seda, é tudo o que sei sobre isso. Talvez se outras pessoas soubessem que tanto do lucro foi para a glória de Deus, elas poderiam gostar mais. Mas não me importo muito com isso, eu poderia fazer uma fileira bonita, se quisesse. O SR. Bulstrode fez uma pequena pausa antes de responder. Você me dói muito por falar dessa maneira, Vince. Não espero que você entenda meus fundamentos de ação. Não é fácil nem mesmo traçar um caminho para princípios nos meandros do mundo, muito menos deixar o fio claro para os descuidados e zombeteiros. Você deve se lembrar, se quiser, que eu estendo minha tolerância para com você como irmão de minha esposa e que pouco lhe convém reclamar de mim como retendo ajuda material para a posição mundana de sua família. Devo lembrá-lo de que não é sua própria prudência o julgamento que lhe permitiu manter seu lugar no comércio. Muito provavelmente não, mas você ainda não foi um perdedor por causa do meu ofício, disse o SR. Vice, completamente irritado, um resultado que raramente era muito retardado por resoluções anteriores. E quando você se casou com Harriet, não vejo como você poderia esperar que nossas famílias não estivessem penduradas pelo mesmo prego. Se você mudou de ideia e quer que minha família desça ao mundo, é melhor dizer isso. Eu nunca mudei, eu sou um simples clérigo agora, assim como costumava ser antes que as doutrinas surgissem. Eu aceito o mundo como encontro no comércio e em tudo mais. Estou contente em não ser pior do que meus vizinhos. Mas se você quer que desçamos ao mundo, diga. Saberei melhor o que fazer então. Você fala irracionalmente. Você deve descer ao mundo por falta desta carta sobre seu filho? Bem, se ou não, eu considero muito feio da sua parte recusá-lo. Tais ações podem estar alinhadas com a religião, mas por fora elas têm uma aparência desagradável de cachorro na manjedoura. Você também pode caluniar Fred. Chega bem perto disso quando você se recusa a dizer que não fez uma calúnia. É esse tipo de coisa, esse espírito tirânico, querendo brincar de bispo e banqueiro em todos os lugares. É esse tipo de coisa que faz o nome de um homem cheirar mal. Vince, se você insistir em brigar comigo, será extremamente doloroso para Harriet e para mim, disse o SR. Bulstrode, com um pouco mais de ânsia e palidez do que o normal. Eu não quero brigar. É do meu interesse e talvez do seu também que sejamos amigos. Não guardo rancor de você, não penso pior de você do que de outras pessoas. Um homem que morre de fome e vai até ao fim nas orações familiares, e assim por diante, que você acredita em sua religião, seja ela qual for. Você poderia entregar sua capital com a mesma rapidez com xingamentos e palavrões. Muitos companheiros fazem. Você gosta de ser mestre, não há como negar isso, você deve ser o primeiro a cortar no céu, senão você não vai gostar muito. Mas você é o marido da minha irmã e devemos ficar juntos. E se eu conheço a Harriet, ela considerará sua culpa se brigarmos porque você com um mosquito dessa maneira e se recusa a fazer uma boa jogada para Freire. E não quero dizer que vou suportar bem. Eu considero isso feio. O SR. Vince levantou-se, começou a abotoar o casaco e olhou fixamente para o cunhado, querendo sugerir uma demanda por uma resposta decisiva. Esta não foi a primeira vez que o SR. Bulstrode começou admoestando o SR. Vince e terminou vendo um reflexo muito insatisfatório de si mesmo no espelho grosseiro e pouco lisonjeiro que a mente daquele fabricante apresentava às luzes e sombras mais sutis de seus semelhantes, e talvez sua experiência devesse tê-lo avisado de como a cena terminaria. Mas uma fonte alimentada será generosa com suas águas, mesmo na chuva, quando elas são piores do que inúteis, e uma boa fonte de admoestação tende a ser igualmente irreprimível. Não era da natureza do SR. Ostrode obedecer diretamente em consequência de sugestões desconfortáveis.
Antes de mudar de rumo, ele sempre precisou moldar seus motivos e colocá-los de acordo com seu padrão habitual. Ele disse, finalmente: Vou refletir um pouco, Vince. Vou mencionar o assunto para Harriet. Provavelmente enviarei uma carta. Muito bem. Assim que puder, por favor. Espero que tudo esteja resolvido antes de vê-lo amanhã. Capítulo 14. Segue-se aqui o recibo estrito para aquele molho de carne delicada chamado ociosidade, que muitos comem de preferência e chamam de doce. Primeiro observe os pedaços, como um cão misture bem com bufetes, mexa-os com bom óleo espesso de lisonjas e espume com mentiras mesquinhas de autoelogio. Sirva quente. Os recipientes que você deve escolher para mantê-los são sapatos de homens mortos. A consulta do SR. Bulstrode Harriet parecia ter surtido o efeito desejado pelo SR. Vince, pois na manhã seguinte chegou uma carta que Frey poderia levar ao SR. Featherstone como testemunho necessário. O velho cavalheiro estava na cama por causa do tempo frio, e como Mary Garth não era vista na sala de estar, Fred subiu imediatamente e apresentou a carta ao tio, que, apoiado confortavelmente em um repouso na cama, não era menos capaz do que o habitual de desfrutar de sua consciência de sabedoria em desconfiar e frustrar a humanidade. Ele colocou os óculos para ler a carta, franzindo os lábios e abaixando os cantos. Nessas circunstâncias, não me recusarei a declarar minha convicção, Tchá. Que belas palavras o sujeito coloca. Ele é tão bom quanto um leiloeiro que seu filho Frederick não obteve nenhum adiantamento de dinheiro em legados prometidos pelo SR. Featherstone prometeu. Quem disse que eu já havia prometido? Não prometo nada, farei codicillos pelo tempo que quiser e que, considerando a natureza de tal procedimento, não é razoável presumir que um jovem de bom senso e caráter tentaria mas o cavalheiro não disse que você é um jovem de bom senso e caráter. Marque isso, senhor. Quanto à minha própria preocupação com qualquer relato de tal natureza, afirmo claramente que nunca fiz qualquer declaração no sentido de que seu filho havia emprestado dinheiro em qualquer propriedade que pudesse advir para ele com a morte do SR. Featherstone abençoe meu coração. Propriedade acumular morte. O advogado Standish não é nada para ele. Ele não poderia falar melhor se quisesse pedir emprestado. Bem, o SR. Featherstone aqui olhou por cima dos óculos para Fred, enquanto lhe devolveu a carta com um gesto de desprezo. Você não acha que eu acredito em nada porque Bulstrode escreve bem, e... Fred coloriu. Você queria receber a carta, senhor. Eu acho muito provável que a negação do SR. Bulstrode seja tão boa quanto a autoridade que lhe disse o que ele nega. Cada pedacinho. Eu nunca disse que acreditava em um ou outro. E agora o que você espera? Disse o SR. Featherstone, secamente, mantendo os óculos, mas retirando as mãos sob os envoltórios. Não espero nada, senhor. Fred com dificuldade se conteve para não desabafar sua irritação. Eu vim trazer a carta para você. Se quiser, vou lhe dar bom dia. Ainda não, ainda não. Toque a campainha. Eu quero que a senhorita venha. Foi um servo que veio em resposta à campainha. Diga à senhorita para vir, disse o SR. Featherstone, impaciente. Que negócios ela tinha para ir embora? Ele falou no mesmo tom quando Maria veio. Porque você não pôde ficar parado aqui até que eu lhe dissesse para ir? Eu quero meu colete agora. Eu disse para você sempre colocá-lo na cama. Os olhos de Mary pareciam bastante vermelhos, como se ela estivesse chorando. Estava claro que o LSR. Featherstone estava em um de seus humores mais mal-humorados esta manhã, e embora Frey tivesse agora a perspectiva de receber o tão necessário presente de dinheiro, ele teria preferido estar livre para se virar contra o velho tirano e dizer-lhe que Mary Garth era boa demais para estar à sua disposição. Embora Frey tivesse se levantado quando ela entrou na sala, ela mal o notou e parecia que seus nervos estavam tremendo com a expectativa de que algo fosse jogado nela. Mas ela nunca teve nada pior do que palavras para temer. Quando ela foi alcançar o colete de uma estaca, Frey foi até ela e disse: Permita-me. Deixe em paz. Traga-o, senhorita, e coloque-o aqui, disse o SR. Featherstone. Agora você vai embora novamente até que eu o chame, acrescentou, quando o colete foi colocado por ele. Era comum para ele temperar seu prazer em mostrar favor a uma pessoa, sendo especialmente desagradável para outra, e Mary estava sempre à mão para fornecer o condimento. Quando seus próprios parentes vieram, ela foi tratada melhor. Lentamente, ele tirou o molho de chaves do bolso do colete e, lentamente, tirou uma caixa de lata que estava sob as roupas de cama. Você espera que eu lhe dê uma pequena fortuna, e? Ele disse, olhando por cima dos óculos e parando no ato de abrir a tampa. De jeito nenhum, senhor. Você teve a bondade de falar em me fazer um presente outro dia, caso contrário, é claro, eu não teria pensado no assunto.
Mas Frei tinha uma disposição esperançosa, e uma visão se apresentou de uma soma grande o suficiente para livrá-lo de uma certa ansiedade. Quando Frei se endividou, sempre lhe pareceu altamente provável que uma coisa ou outra ele não necessariamente concebia o que acontecesse, permitindo-lhe pagar no devido tempo. E agora que a ocorrência providencial estava aparentemente próxima, teria sido um absurdo pensar que o suprimento estaria aquém da necessidade. Tão absurdo quanto uma fé que acreditava em meio milagre por falta de força acreditar em um milagre inteiro. As mãos de veias profundas dedilhavam muitas notas uma após a outra, colocando-as de novo, enquanto Frei se recostava na cadeira, desdenhando parecer ansioso. Ele se considerava um cavalheiro de coração e não gostava de cortejar um velho por seu dinheiro. Por fim, o Sr. Featherstone olhou novamente por cima dos óculos e apresentou-lhe um pequeno maço de notas. Frei podia ver claramente que havia apenas 5, enquanto as bordas menos significativas se abriam em sua direção. Mas então, cada um pode significar 50 libras. Ele os tomou, dizendo: Sou muito grato a você, senhor, e enrolá-lo sem parecer pensar em seu valor. Mas isso não combinava com o Sr. Featherstone, que o observava atentamente. Venha, você não acha que vale a pena contá-los? Você pega dinheiro como um senhor, suponho que você o perca comum. Eu pensei que não deveria olhar um cavalo de presente na boca, senhor, mas ficarei muito feliz em contá-los. Freire não ficou tão feliz, no entanto, depois de contá-los, pois eles realmente apresentavam o absurdo de ser menos do que sua esperança havia decidido que deveriam ser. O que pode significar a adequação das coisas, senão sua adequação às expectativas de um homem? Na falta disso, o absurdo e o ateísmo ficam boquiabertos atrás dele. O colapso de Frei foi severo quando ele descobriu que não tinha mais de 20 anos, e sua participação no ensino superior deste país não parecia ajudá-lo. No entanto, ele disse, com mudanças rápidas em sua pele clara: É muito bonito da sua parte, senhor. Eu acho que é, disse o Sr. Featherstone, trancando a caixa e recolocando-a, depois tirando os óculos deliberadamente e por fim, como se sua meditação interior o tivesse convencido mais profundamente, repetindo: Eu deveria achar bonito. Garanto-lhe, senhor, que sou muito grato, disse Frei, que teve tempo de recuperar seu ar alegre. Então você deveria estar. Você quer fazer uma figura no mundo, e acho que Peter Featherstone é o único em quem você tem que confiar. Aqui os olhos do velho brilharam com uma satisfação curiosamente misturada na consciência de que esse jovem inteligente confiava nele, e que o jovem inteligente era um tolo por fazê-lo. Sim, de fato, não nasci para chances muito esplêndidas. Poucos homens foram mais apertados do que eu, disse Freire, com algum sentimento de surpresa por sua própria virtude, considerando a dificuldade com que ele foi tratado. Realmente parece um pouco ruim ter que montar um caçador de vento quebrado e ver homens, que não são juízes tão bons quanto você, capazes de jogar fora qualquer quantia de dinheiro comprando pechinchas ruins. Bem, você pode comprar um bom caçador agora. 80 libras são suficientes para isso, eu acho, e você terá 20 libras para se livrar de qualquer pequeno arranhão, disse o Sr. Featherstone, rindo levemente. Você é muito bom, senhor, disse Freire, com um bom senso de contraste entre as palavras e seu sentimento. Sim, um tio melhor do que seu bom tio Bustrode. Você não vai tirar muito proveito de suas espetas, eu acho. Ele tem uma corda muito forte em volta da perna do seu pai, pelo que eu vi, e... Meu pai nunca me diz nada sobre seus assuntos, senhor. Bem, ele mostra algum bom senso lá, mas outras pessoas os descobrem sem que ele diga. Ele nunca terá muito o que deixá-lo. Ele vai morrer sem vontade. Ele é o tipo de homem que faz isso. Deixe-os torná-lo o prefeito de Middlemarch o quanto quiserem. Mas você não vai ganhar muito com a morte dele sem testamento, embora você seja o filho mais velho. Frei pensou que o Sr. Featherstone nunca tinha sido tão desagradável antes. É verdade que ele nunca antes lhe dera tanto dinheiro de uma só vez. Devo destruir esta carta do Sr. Lestrade, senhor, disse Freire, levantando-se com a carta como se fosse colocá-la no fogo. Sim, sim, eu não quero. Não vale dinheiro para mim. Freire levou a carta ao fogo e enfiou o atiçador nela com muito entusiasmo. Ele ansiava por sair da sala, mas estava um pouco envergonhado diante de seu eu interior, assim como diante de seu tio, de fugir imediatamente após embolsar o dinheiro. Em seguida, o oficial de justiça da fazenda veio dar um relatório a seu mestre e Freire, para seu alívio indescritível, foi demitido com a liminar de voltar em breve. Ele ansiava não apenas por ser libertado de seu tio, mas também por encontrar Marigar. Ela estava agora em seu lugar habitual perto do fogo, com costura nas mãos e um livro aberto na mesinha ao seu lado. Suas pálpebras haviam perdido um pouco de sua vermelhidão agora e ela tinha seu ar habitual de autocontrole. Eu sou procurada lá em cima?
Ela disse, meio que se levantando quando Fred entrou. Não, só sou dispensado, porque Simon subiu. Mary sentou-se novamente e retomou seu trabalho. Ela certamente o estava tratando com mais indiferença do que o normal. Ela não sabia o quão afetuosamente indignado ele se sentira em seu nome no andar de cima. Posso ficar aqui um pouco, Mary, ou devo aborrecê-la? Por favor, sente-se, disse Mary. Você não será tão chato quanto o SR. John Wally, que esteve aqui ontem, e ele se sentou sem pedir minha licença. Pobre sujeito. Acho que ele está apaixonado por você. Eu não estou ciente disso. E para mim é uma das coisas mais odiosas na vida de uma garota, que sempre deve haver alguma suposição de se apaixonar entre ela e qualquer homem que seja gentil com ela e a quem ela seja grata. Eu deveria ter pensado que eu, pelo menos, poderia estar a salvo de tudo isso. Não tenho base para a vaidade absurda de imaginar que todos que se aproximam de mim estão apaixonados por mim. Mary não pretendia trair nenhum sentimento, mas, apesar de si mesma, terminou em um tom trêmulo de irritação. Confunda John Wally. Eu não queria deixá-lo com raiva. Eu não sabia que você tinha algum motivo para ser grato a mim. Esqueci que grande serviço você acha que é se alguém apagar uma vela para você. Frey também tinha seu orgulho e não iria mostrar que sabia o que havia provocado essa explosão de Mary. Oh, eu não estou com raiva, exceto com os caminhos do mundo. Eu gosto de ser falado como se eu tivesse bom senso. Muitas vezes sinto como se pudesse entender um pouco mais do que jamais ouvi, mesmo de jovens cavalheiros que frequentaram a faculdade. Maria havia se recuperado e falava com uma corrente reprimida de risos agradáveis de ouvir. Eu não me importo com o quão feliz você está às minhas custas esta manhã, disse Freire. Eu pensei que você parecia tão triste quando subiu as escadas. É uma pena que você deva ficar aqui para ser intimidado dessa maneira. Oh, eu tenho uma vida fácil em comparação. Tentei ser professor e não estou apto para isso. Minha mente gosta muito de vagar por conta própria. Acho que qualquer dificuldade é melhor do que fingir fazer o que se paga e nunca realmente fazê-lo. Tudo aqui eu posso fazer tão bem quanto qualquer outra pessoa, talvez melhor do que alguns Rose, por exemplo. Embora ela seja exatamente o tipo de criatura bonita que é aprisionada com ogros em contos de fadas. Rosado, gritou Freire em um tom de profundo ceticismo fraternal. Venha, Freire, disse Mary, enfaticamente, você não tem o direito de ser tão crítico. Você quer dizer algo em particular agora mesmo? Não, quero dizer algo geral sempre. Ou que eu seja ocioso e extravagante. Bem, eu não sou digno de ser um homem pobre. Eu não teria sido um sujeito ruim se fosse rico. Você teria cumprido seu dever naquele estado de vida para o qual não agradou a Deus chamá-lo, disse Mary, rindo. Bem, eu não poderia cumprir meu dever como clérigo, assim como você não poderia cumprir o seu como governanta. Você deveria ter um pouco de companheirismo lá, Mary. Eu nunca disse que você deveria ser um clérigo. Existem outros tipos de trabalho. Parece-me muito miserável não resolver algum curso e agir de acordo. Então eu poderia, se Fred interrompeu e se levantou, encostado na lareira. Se você tivesse certeza de que não deveria ter uma fortuna? Eu não disse isso. Você quer brigar comigo. É muito ruim da sua parte ser guiado pelo que as outras pessoas dizem sobre mim. Como posso querer brigar com você? Eu deveria estar brigando com todos os meus novos livros, disse Mary, levantando o volume sobre a mesa. Por mais travesso que você possa ser para outras pessoas, você é bom para mim. Porque eu gosto de você mais do que de qualquer outra pessoa. Mas eu sei que você me despreza. Sim, eu faço um pouco, disse Mary, acenando com a cabeça, com um sorriso. Você admiraria um sujeito estupendo, que teria opiniões sábias sobre tudo. Sim, eu deveria. Mary estava costurando rapidamente e parecia provocadoramente senhora da situação. Quando uma conversa toma um rumo errado para nós, só nos afastamos cada vez mais no pântano da estranheza. Isso foi o que Frei Vince sentiu. Suponho que uma mulher nunca está apaixonada por ninguém que ela sempre conheceu desde que ela se lembra, como um homem costuma ser. É sempre algum sujeito novo que bate em uma garota. Deixe-me ver, disse Mary, os cantos da boca curvando-se arqueadamente, devo voltar à minha experiência. A Julieta ela parece um exemplo do que você diz. Mas então Ofélia provavelmente conhecia Ambete há muito tempo, e Brenda Troil ela conhecia Mordaunt Timerton desde que eram crianças, mas então ele parece ter sido um jovem estimável, e Mina estava ainda mais profundamente apaixonada por Cleveland, que era um estranho. Waverley era novo para Flora McIvor, mas então ela não se apaixonou por ele. E a Olivia e Sofia Primrose e Corinne pode-se dizer que elas se apaixonaram por novos homens. Ao todo, minha experiência é bastante mista.
Mari olhou para Fred com alguma malandragem, e aquele olhar dela era muito querido para ele, embora os olhos não fossem nada mais do que janelas claras onde a observação estava rindo. Ele era certamente um sujeito afetuoso e, à medida que passava de menino a homem, se apaixonava por seu antigo companheiro de brincadeiras, apesar daquela participação na educação superior do país que exaltava suas opiniões sobre posição e renda. Quando um homem não é amado, não adianta ele dizer que poderia ser um sujeito melhor, poderia fazer qualquer coisa, quero dizer, se tivesse certeza de ser amado em troca. Não é da menor utilidade do mundo para ele dizer que poderia ser melhor. Faria eles são auxiliares desprezíveis. Não vejo como um homem pode ser bom para muito, a menos que tenha uma mulher para amá-lo ternamente. Acho que a bondade deve vir antes que ele espere isso. Você sabe melhor, Mari. As mulheres não amam os homens por sua bondade. Talvez não. Mas se eles os amam, nunca os acham ruins. Não é justo dizer que sou ruim. Eu não disse nada sobre você. Eu nunca serei bom para nada, Mari, se você não disser que me ama, se você não prometer se casar comigo, quero dizer, quando eu puder me casar. Se eu te amasse, não me casaria com você, certamente não prometeria me casar com você. Eu acho isso muito perverso, Mari. Se você me ama, deve prometer se casar comigo. Pelo contrário, acho que seria perverso da minha parte me casar com você, mesmo que eu te amasse. Você quer dizer, assim como eu, sem nenhum meio de manter uma esposa. Claro, tenho apenas 23 anos. Nesse último ponto, você vai alterar. Mas não tenho tanta certeza de qualquer outra alteração. Meu pai diz que um homem ocioso não deveria existir, muito menos ser casado. Então eu vou explodir meus miolos? Não, no geral, acho que seria melhor você passar no exame. Ouvi o ASR. Farei dizer que é vergonhosamente fácil. Isso é tudo muito bom. Qualquer coisa é fácil para ele. Não que a inteligência tenha algo a ver com isso. Sou 10 vezes mais inteligente do que muitos homens que passam. Meu Deus, disse Mari, incapaz de reprimir seu sarcasmo. Isso explica os párocos como o SR. Cous, divida sua inteligência por 10 e o quociente meu caro. É capaz de obter um diploma. Mas isso só mostra que você é 10 vezes mais ocioso do que os outros. Bem, se eu passasse, você não gostaria que eu entrasse na igreja? Essa não é a questão. O que eu quero que você faça. Você tem uma consciência própria, suponho. Ali, ao SR. Irate, devo ir contar ao meu tio. Mari, disse Fred, agarrando sua mão enquanto ela se levantava. Se você não me der algum incentivo, vou piorar em vez de melhorar. Não vou te encorajar nada, disse Mari, corando. Seus amigos não gostariam, e os meus também. Meu pai acharia uma vergonha para mim se eu aceitasse um homem que se endividou e não quis trabalhar. Fred foi picado e soltou a mão dela. Ela caminhou até a porta, mas lá se virou e disse: Fred, você sempre foi tão bom, tão generoso comigo. Eu não sou ingrato, mas nunca mais fale comigo dessa maneira. Muito bem, disse Fred, mal-humorado, pegando o chapéu e o chicote. Sua tez mostrava manchas de rosa pálido e branco morto. Como muitos jovens cavalheiros ociosos, ele estava completamente apaixonado e por uma garota comum que não tinha dinheiro, mas tendo as terras do SR. Heatherstone ao fundo e a persuasão de que, deixe Mary dizer o que dissesse, ela realmente se importava com ele, Fred não estava totalmente desesperado. Quando chegou em casa, deu 4 dos 20 anos para sua mãe, pedindo-lhe que os guardasse para ele. Eu não quero gastar esse dinheiro, mãe. Eu quero que ele pague uma dívida. Portanto, mantenha o seguro longe dos meus dedos. Deus te abençoe, minha querida, disse Azá. Disse. Ela adorava seu filho mais velho e sua filha mais nova, uma criança de 6 anos, a quem os outros achavam que eram seus 2 filhos mais travessos. Os olhos da mãe nem sempre são envenenados em sua parcialidade. Ela pelo menos pode julgar melhor quem é a criança terna e de coração filial. E Fred certamente gostava muito de sua mãe. Talvez fosse sua predileção por outra pessoa também que o deixasse particularmente ansioso para tomar alguma garantia contra sua própria responsabilidade de gastar as 100 libras. Pois o credor a quem devia 160 tinha uma garantia mais firme na forma de uma letra assinada pelo pai de Mary. Capítulo 15. Olhos negros que você deixou, você diz. Olhos azuis não conseguem atraí-lo. No entanto, você parece mais extasiado hoje do que antigamente o vimos. Eu rastreio a feira mais bela através de novos redutos de prazer, pegadas aqui e ecos ali, guia-me ao meu tesouro. Ela se transforma a juventude imortal, forjar a estatura mortal, fresca como a velha verdade da luz das estrelas, natureza de muitos Namei. Um grande historiador,
como ele insistia em chamar a si mesmo, que teve a felicidade de estar morto há 120 anos, e assim ocupar seu lugar entre os colossos cujas enormes pernas nossa mesquinhez viva é observada andando sobre elas, glorifica-se em suas copiosas observações e digressões como a parte menos imitável de seu trabalho, especialmente naqueles capítulos iniciais dos sucessivos livros de sua história, onde ele parece trazer sua poltrona para o proscênio e conversar conosco com toda a facilidade vigorosa de seu bom inglês. Mas Fielding vivia quando os dias eram mais longos, pois o tempo, como o dinheiro, é medido por nossas necessidades, quando as tardes de verão eram espaçosas e o relógio marcava lentamente nas noites de inverno. Nós, historiadores tardios, não devemos nos demorar em seu exemplo, e se o fizéssemos, é provável que nossa conversa fosse fraca e ansiosa, como se fosse entregue de um banquinho de acampamento em uma casa de papagaios. Pelo menos tenho tanto a fazer para desvendar certos lotes humanos e ver como eles foram tecidos e entrelaçados, que toda a luz que posso comandar deve ser concentrada nesta teia em particular, e não dispersa por essa gama tentadora de relevância chamada universo. No momento, tenho que tornar o novo colono Lidate mais conhecido por qualquer pessoa interessada nele do que ele poderia ser, mesmo para aqueles que o viram mais desde sua chegada a Middlemarch, pois certamente todos devem admitir que um homem pode ser inchado e aplaudido, invejado, ridicularizado, contado como uma ferramenta e apaixonado por, ou pelo menos selecionado como um futuro marido, e ainda assim permanecer virtualmente desconhecido, conhecido apenas como um conjunto de sinais para as falsas suposições de seus vizinhos. Havia uma impressão geral, no entanto, de que Ligat não era um médico comum do interior, e em Middlemarch, naquela época, essa impressão era significativa de grandes coisas que se esperavam dele. Pois o médico de família de todos era notavelmente inteligente e era conhecido por ter uma habilidade incomensurável no manejo e treinamento das doenças mais nervosas ou cruéis. A evidência de sua inteligência era da ordem intuitiva mais elevada, residindo na convicção inabalável de suas pacientes, e era inatacável por qualquer objeção, exceto que suas intuições eram opostas por outras igualmente fortes. Cada senhora que viu a verdade médica em Leigh e o tratamento de fortalecimento em relação a Toller e o sistema de rebaixamento como predição médica. Pois os tempos heróicos de sangramento copioso e bolhas ainda não haviam partido, menos ainda os tempos da teoria completa, quando a doença em geral era chamada por algum nome ruim e tratada de acordo com isso sem hesitação, como se, por exemplo, fosse chamada de insurreição, que não deve ser alvejada com cartucho vazio, mas ter seu sangue coletado imediatamente. Os fortalecedores e os rebaixadores eram todos homens inteligentes na opinião de alguém, o que é realmente o máximo que pode ser dito de qualquer talento vivo. A imaginação de ninguém tinha ido tão longe a ponto de conjecturar que o Sr. Ligat pudesse saber tanto quanto o Dr. Sprague e o Dr. Nishin, os dois médicos que sozinhos poderiam oferecer qualquer esperança quando o perigo era extremo e quando a menor esperança valia um guinéu. Ainda assim, repito, havia uma impressão geral de que Ligat era algo um pouco mais incomum do que qualquer clínico geral em Middlemarch. Isso era verdade. Ele tinha apenas 27 anos, uma idade em que muitos homens não são muito comuns sem que eles têm esperança de realização, decididos a evitar, pensando que Mamon nunca colocará um freio em suas bocas e montará em suas costas, mas sim que Mamon, se eles tiverem algo a ver com ele, puxará sua carruagem. Ele ficou órfão quando tinha acabado de sair de uma escola pública. Seu pai, um militar, havia feito poucas provisões para 3 filhos, e quando o menino Tertius pediu para ter uma educação médica, pareceu mais fácil para seus tutores conceder seu pedido aprendendo a um praticante do campo do que fazer qualquer objeção sobre a dignidade da família. Ele era um dos rapazes mais raros que cedo se inclinam e decidem que há algo particular na vida que gostariam de fazer por si só e não porque seus pais o fizeram. A maioria de nós que se volta para qualquer assunto com amor se lembra de alguma hora da manhã ou da noite em que subimos em um banquinho alto para alcançar um volume não experimentado, ou sentamos com os lábios entreabertos ouvindo um novo falante, ou por falta de livros começamos a ouvir as vozes internas, como o primeiro começo rastreável de nosso amor. Algo desse tipo aconteceu com Lidrate. Ele era um sujeito rápido e, quando estava quente de brincar, se jogava em um canto e, em 5 minutos, estava mergulhado em qualquer tipo de livro em que pudesse colocar as mãos, se fosse Rasselas ou Gulliver, tanto melhor, mas o dicionário de Ballet serviria, ou a Bíblia com os apócrifos. Algo que ele deve ler, quando não estiver montando o pônei, ou correndo e caçando, ou ouvindo a conversa dos homens. Tudo isso era verdade para ele aos 10 anos de idade. Ele então leu Crisal, ou As Aventuras de uma Guiné, que não era leite para bebês, nem qualquer mistura calcária destinada a passar por leite, e já lhe ocorrera que os livros eram coisas e que a vida era estúpida.
Seus estudos escolares não modificaram muito essa opinião, pois, embora ele fizesse seus clássicos e matemática, ele não era preeminente neles. Dizia-se dele que Ligeti podia fazer o que quisesse, mas certamente ainda não gostava de fazer nada de notável. Ele era um animal vigoroso com o entendimento pronto, mas nenhuma faísca ainda havia acendido nele uma paixão intelectual. O conhecimento parecia-lhe um assunto muito superficial, facilmente dominado, a julgar pela conversa dos mais velhos. Ele aparentemente já havia conseguido mais do que o necessário para a vida madura. Provavelmente este não foi um resultado excepcional do ensino caro naquele período de casacos de cintura curta e outras modas que ainda não se repetiram. Mas, em um período de férias, um dia chuvoso mandou para a pequena biblioteca doméstica para caçar mais uma vez um livro que pudesse ter algum frescor para ele, em vão. A menos, de fato, que ele tenha derrubado uma fileira empoeirada de volumes com versos de papel cinza e etiquetas sujas, os volumes de uma velha enciclopédia que ele nunca havia perturbado. Seria pelo menos uma novidade perturbá-los. Eles estavam na prateleira mais alta e ele ficou em uma cadeira para descer. Mas ele abriu o volume que primeiro tirou da prateleira. De alguma forma, pode-se ler em uma atitude improvisada, exatamente onde pode parecer inconveniente fazê-lo. A página que ele abriu estava sob o título de Anatomia e a primeira passagem que chamou sua atenção foi sobre as válvulas do coração. Ele não estava muito familiarizado com válvulas de qualquer tipo, mas sabia que as válvulas eram portas dobráveis, e através dessa fenda veio uma luz repentina que o surpreendeu com sua primeira noção vívida de mecanismo finamente ajustado na estrutura humana. Uma educação liberal o deixou, é claro, livre para ler as passagens indecentes dos clássicos da escola, mas além de um senso geral de sigilo e obscenidade em conexão com sua estrutura interna, deixou sua imaginação bastante imparcial, de modo que, para qualquer coisa que ele soubesse, seu cérebro estava em pequenas bolsas em suas têmporas, e ele não pensava mais em representar para si mesmo como seu sangue circulava do que como o papel servia em vez de ouro. Mas o momento da vocação havia chegado, e antes que ele se levantasse da cadeira, o mundo se tornou novo para ele por um pressentimento de processos intermináveis preenchendo os vastos espaços que ele supunha ser conhecimento. A partir daquela hora, Ligeti sentiu o crescimento de uma paixão intelectual. Não temos medo de contar repetidamente como um homem se apaixona por uma mulher e se casa com ela, ou então se separa fatalmente dela. É devido ao excesso de poesia ou à estupidez que nunca nos cansamos de descrever o que o rei Jaime chamou de Macton e sua justiça de uma mulher. Nunca nos cansamos de ouvir o tilintar das velhas cordas do trovador. Estamos comparativamente desinteressados naquele outro tipo de Macton e justiça que deve ser cortejado com pensamento diligente e renúncia paciente de pequenos desejos. Na história dessa paixão, também, o desenvolvimento varia. Às vezes é o casamento glorioso, às vezes a frustração e a despedida final. E não raro a catástrofe está ligada a outra paixão, cantada pelos trovadores. Pois na multidão de homens de meia idade que seguem suas vocações em um curso diário determinado para eles da mesma forma que o laço de suas gravatas, há sempre um bom número que uma vez pretendeu mudar suas próprias ações e alterar um pouco o mundo. A história de sua vinda para ser moldada segundo a média e apta para ser embalada pelo bruto quase nunca é contada, mesmo em sua consciência, pois talvez seu ardor em generosa labuta não remunerada tenha esfriado tão imperceptivelmente quanto o ardor de outros amores juvenis, até que um dia seu eu anterior caminhou como um fantasma em sua antiga casa e tornou a nova mobília horrível. Nada no mundo é mais sutil do que o processo de sua mudança gradual. No início, eles inalaram sem saber. Você e eu podemos ter enviado um pouco de nosso fôlego para infectá-los, quando proferimos nossas falsidades conformes ou tiramos nossas conclusões tolas, ou talvez tenha vindo com as vibrações do olhar de uma mulher. Ligeti não pretendia ser um desses fracassos, e havia a melhor esperança dele porque seu interesse científico logo assumiu a forma de um entusiasmo profissional. Ele tinha uma crença juvenil em seu trabalho de ganhar o pão, para não ser sufocado por aquela iniciação improvisada chamada de dias de aprendiz, e ele levou para seus estudos em Londres, Edimburgo e Paris a convicção de que a profissão médica como poderia ser era a melhor do mundo, apresentando o intercâmbio mais perfeito entre ciência e arte, oferecendo a aliança mais direta entre a conquista intelectual e o bem social. A natureza de Ligeti exigia essa combinação. Ele era uma criatura emocional, com um senso de companheirismo de carne e osso que resistia a todas as abstrações do estudo especial. Ele se importava não apenas com casos, mas com Dion e Elizabeth, especialmente Elizabeth. Havia outra atração em sua profissão. Ela queria reforma e dava ao homem a oportunidade de alguma determinação indignada de rejeitar suas decorações venais e outras farsas e de ser o possuidor de qualificações genuínas, embora não exigidas.
Ele foi estudar em Paris com a determinação de que, quando voltasse para casa, se estabeleceria em alguma cidade provinciana como clínico geral e resistiria à separação irracional entre o conhecimento médico e cirúrgico no interesse de suas próprias atividades científicas, bem como do avanço geral. Ele se manteria longe do alcance das intrigas de Londres, ciúmes e caminhões sociais, e ganhar celebridades, embora lentamente, como Giner havia feito, pelo valor independente de seu trabalho, pois deve ser lembrado que este foi um período sombrio, e apesar das veneráveis faculdades que se esforçaram muito para garantir a pureza do conhecimento, tornando-o escasso, e para excluir o erro por uma exclusividade rígida em relação a honorários e nomeações, aconteceu que jovens cavalheiros muito ignorantes foram promovidos na cidade, e muitos mais obtiveram o direito legal de praticar em grandes áreas do país. Além disso, o alto padrão apresentado à mente do público pelo Collège of Physicians, que deu sua sanção peculiar à instrução médica cara e altamente rarefeita obtida por graduados de Oxford e Cambridge, não impediu que o charlatanismo se divertisse muito, pois, como a prática profissional consistia principalmente em dar muitas drogas, o público inferiu que seria melhor com mais drogas ainda se elas pudessem ser obtidas de forma barata e, portanto, engoliu grandes medidas cúbicas de físico prescritas por ignorância inescrupulosa que não havia tomado graus. Considerando que as estatísticas ainda não haviam adotado um cálculo quanto ao número de médicos ignorantes ou inúteis que absolutamente deveriam existir em meio a todas as mudanças, parecia a Liggett que uma mudança nas unidades era o modo mais direto de mudar os números. Ele pretendia ser uma unidade que faria uma certa diferença para aquela mudança que se espalharia e que um dia contaria sensivelmente as médias e, nesse meio tempo, teria o prazer de fazer uma diferença vantajosa para as vísceras de seus próprios pacientes. Mas ele não visava simplesmente um tipo de prática mais genuíno do que era comum. Ele ambicionava um efeito mais amplo. Ele foi demitido com a possibilidade de que ele pudesse elaborar a prova de uma concepção anatômica e fazer um elo na cadeia de descoberta. Parece incongruente para você que um cirurgião de Middlemarch sonhe consigo mesmo como um descobridor? A maioria de nós, de fato, sabe pouco sobre os grandes criadores até que eles tenham sido elevados entre as constelações e já governem nossos destinos. Mas aquele Herschel, por exemplo, que quebrou as barreiras dos céus, ele não tocou uma vez um órgão de igreja provincial e deu aulas de música para pianistas tropeçando? Cada um desses brilhantes teve que andar na terra entre vizinhos que talvez pensassem muito mais em seu andar e em suas vestes do que em qualquer coisa que lhe desse um título de fama eterna. Cada um deles tinha sua pequena história pessoal local polvilhada com pequenas tentações e cuidados sórdidos, o que tornava o atrito retardador de seu curso em direção à companhia final com os imortais. Liggett não estava cego para os perigos de tal atrito, mas tinha muita confiança em sua resolução de evitá-lo tanto quanto possível. Com 27 anos, ele se sentia experiente, e ele não teria suas vaidades provocadas pelo contato com os vistosos sucessos mundanos da capital, mas viveria entre pessoas que não podiam rivalizar com a busca de uma grande ideia que seria um objeto gêmeo com a prática assídua de sua profissão. Havia fascínio na esperança de que os dois propósitos se iluminassem, a observação cuidadosa e a inferência que era seu trabalho diário, o uso da lente para promover seu julgamento em casos especiais, promoveriam seu pensamento como um instrumento de investigação mais ampla. Não era essa a preeminência típica de sua profissão? Ele seria um bom médico de Middlemarch e, por isso mesmo, manter-se no caminho de uma investigação de longo alcance. Em um ponto, ele pode reivindicar a aprovação neste estágio específico de sua carreira. Ele não pretendia imitar aqueles modelos filantrópicos que lucram com piques venenosos para se sustentar enquanto estão expondo à adulteração, ou detêm ações em um inferno de jogos de azar para que possam ter lazer para representar a causa da moralidade pública. Ele pretendia começar, em seu próprio caso, algumas reformas particulares que certamente estavam ao seu alcance e muito menos problemáticas do que a demonstração de uma concepção anatômica. Uma dessas reformas foi agir com firmeza com base em uma decisão legal recente e simplesmente prescrever, sem dispensar medicamentos ou receber porcentagem de farmacêuticos. Esta foi uma inovação para quem optou por adotar o estilo de clínico geral em uma cidade do interior e seria sentida como uma crítica ofensiva por seus irmãos profissionais. Mas Liggett pretendia inovar em seu tratamento também, e ele foi sábio o suficiente para ver que a melhor segurança para a sua prática honesta de acordo com sua crença era livrar-se de tentações sistemáticas em contrário. Talvez tenha sido uma época mais alegre para observadores e teóricos do que a atual. Estamos aptos a pensar que foi a melhor época do mundo quando a América estava começando a ser descoberta, quando um marinheiro ousado,
Mesmo que naufragasse, poderia pousar em um novo reino, e por volta de 1829 os territórios sombrios da patologia eram uma boa América para um jovem aventureiro espirituoso. E Gatti ambicionava, acima de tudo, contribuir para ampliar a base científica e racional de sua profissão. Quanto mais ele se interessava por questões especiais de doenças, como a natureza da febre ou febres, mais intensamente sentia a necessidade daquele conhecimento fundamental da estrutura que apenas no início do século havia sido iluminado pela breve e gloriosa carreira de Bichat, que morreu quando tinha apenas 31 anos. Mas, como outro Alexandre, deixou um reino grande o suficiente para muitos herdeiros. Aquele grande francês primeiro realizou a concepção de que os corpos vivos, fundamentalmente considerados, não são associações de órgãos que podem ser compreendidas estudando os primeiros separadamente e depois, por assim dizer, federalmente, mas deve ser considerado como